Olá, bem-vindo ao programa Bebê na Rotina. Neste programa, eu ajudo mães de primeira viagem a cuidar do bebê da gestação até o primeiro ano de vida. Eu sou a doutora Mirela Barreto, sou pediatra, sou mãe de 5, 4 meninas e um menino. Neste programa, agora, nós vamos falar do seguinte tema: eu não sei se eu vou dar conta de cuidar do meu bebê. Bom, esse tema era para quem esse tema? Para aquelas mães de primeira viagem que estão com medo de não dar conta de cuidar do seu bebê. Este tema é também para aquela mãe que, para entender melhor os desafios da gravidez, desses primeiros meses de vida, que são os primeiros 12 meses de vida. É para aquela mãe que quer saber qual a diferença de uma mãe de primeira viagem e uma mãe com outros filhos. Por que é tão importante, se informar sobre gravidez, sobre os cuidados que o bebê tem? Agora, este tema, ele não é para aquela mãe que acha que nunca vai dar conta de cuidar do seu bebê. Antes de continuar, eu quero dizer para você que de vez em quando eu vou estar olhando aqui as minhas anotações para que eu possa colocar muito conteúdo e não deixe passar nada para você. Então, falando sobre a insegurança materna, é claro, e ela acontece com todas as mulheres. Você não é a única e não será a última a ter insegurança da maternidade. Porque é óbvio, a partir do momento que você faz um exame para saber se está grávida, que você faz o beta-HCG, que você olha assim e fala, nossa, deu positivo, e agora? É uma coisa que você pode estar esperando, ou de repente que você nem esperava, e aí de repente você não sabe como agir, você não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E quando você não sabe qual é a trajetória que você vai trilhar, que você vai dar o passo a passo, é claro que isso gera insegurança. Isso para qualquer coisa da vida, e muito mais durante a gestação. Quando você desconhece o que você precisa fazer, que você precisa realizar de exame, das consultas que você deve realizar, é claro que se você tiver essas inseguranças, se você não souber do que você precisa fazer, tudo isso vai gerar insegurança, desde o momento em que você pegou lá o seu teste positivo. O que fazer? Então, qual o primeiro passo? Um dos primeiros passos é, com certeza, para diminuir a insegurança, agendar uma consulta com o ginecologista, agendar uma consulta no pré-natal. Eu sei que tem gestantes pelo Brasil afora que não realizam o pré-natal com o médico. Sim, tem muitos programas de saúde da família em que o pré-natal são realizados por enfermeiras. E é óbvio que se você souber do que você precisa fazer no seu pré-natal para melhor cuidar do seu bebê, com certeza você vai ter mais segurança, mesmo que você esteja realizando um pré-natal num programa de saúde da família. Você vai saber tudo que você precisa realizar, você vai ter lá o seu checklist para você poder anotar, e com certeza você tendo um passo a passo, isso vai te dar o quê? Segurança para você fazer tudo isso, não é mesmo? Você vai entender por que você precisa realizar os exames, por que precisa realizar o ultrassom, quais são os momentos importantes que não pode deixar de fazer a ultrassonografia, por que ela é tão importante. Você vai saber se a ultrassonografia ela é prejudicial ou não ao bebê. E existem exames além da ultrassonografia, que é a ecocardiografia, para verificar se o coração do bebê está tudo ok. Com o conhecimento, você vai saber cada etapa do seu bebê, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Gente, a cada 3 meses há uma mudança gigantesca no organismo. Primeiro mês, aquela fase de bastante enjoo, uma sonolência intensa decorrente ao que os hormônios, progesterona nessa fase está elevada, até que a placenta assuma a sua função de manter esta gestação.
O terceiro trimestre, aquele momento que você se sente assim mais forte, mais empoderada e você consegue fazer todas as coisas, a barriga já não está tão grande. E o terceiro trimestre, aquela fase onde você está mais cansada, você quer aquele momento assim de se sentir mais recolhida. Pode acontecer dores intensas nas costas, precisar fazer de repente uma massagem. Durante todo este processo é importante a realização de exercícios físicos. Então, assim, para esse tema para essa mãe que quer sentir segurança e quando ela conhece cada coisa que ela precisa fazer e a importância, isso também comentei sobre as vacinas, sobre a suplementação. Então, assim, é uma oportunidade saber, conhecer sobre este tema, para você não ter essa insegurança, para você poder cuidar do seu bebê da gestação até ele completar 1 ano de idade, assim que é uma fase de formação. É nesta fase que a gente vai manter, eu vou dizer assim, a chave, manter o cadeado das genéticas que a gente traz fechado. Se você tiver tomadas de ações necessárias para esse momento da gravidez. Porque se você não abusa na alimentação, não ingere doces demais, se você segue uma alimentação mais saudável, né, com menos industrializados, é claro, aquele momento do cadeadinho lá da genética, né? Porque genética todo mundo tem. A gente tem 20% que a gente herda da genética dos nossos pais. Eu mesmo na minha família tem a genética da hipertensão, tem a genética da diabetes, problemas vasculares. Ora, se eu quiser manter a chavezinha, o cadeado, né? Se eu quiser manter o cadeado fechado dessas genéticas, é claro, eu tenho que ter uma saúde, um movimento para uma saúde mais favorável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar minha alimentação, eu vou melhorar a minha atividade física, ou eu vou passar a fazer uma atividade física, eu vou tomar mais líquido. Então, assim, neste processo todo de gestação é primordial, é um momento para você. É interessante que na gravidez é o momento que a mulher fala assim, nossa, eu tenho que olhar para mim, porque é o momento que ela para cuidar do outro. E a partir do momento que ela cuida do outro, que ela cuida do bebê, porque ela pensa no bebê, ela quer que este bebê cresça bem, se desenvolva bem, que ele nasça saudável, chorando logo após o nascimento, que é lindo demais, né? Ver um bebê nascendo ali de parto cesariano, parto normal, e aquele bebê chora e tem aquele vigor. Isso tudo foi construído durante o período da gestação. Então, para você saber se você vai cuidar bem do seu bebê, este tema é para você, porque você pode aprender desde a gestação de fatos que vão acontecer lá posteriormente, por exemplo, na hora do parto, para você saber o que vai acontecer na hora do parto, para você saber sobre o minuto de ouro, para você saber sobre a hora de ouro, que são temas importantes para uma mãe que está gestando, que vai ter um bebê tanto de parto normal quanto de parto cesariana. Então são temas importantes. Se você quer saber se você vai cuidar, vai dar conta de cuidar do seu bebê, é claro, é uma oportunidade imensa você estar aqui para você ouvir e começar a acostumar com essas palavras, esses termos que eu estou falando para você, porque é primordial. É uma oportunidade maravilhosa para você poder saber tudo, poder saber as tomadas de ações em cada etapa, a amamentação. Já pensou? Você não leu nada, você não viu nada, você não aprendeu as nuances de uma amamentação. Ah, doutora Mirella, mas eu não sou médica, eu não tenho que aprender isso. Eu vou lá, eu vou me consultar e aí de repente eu vou pegar essas informações com uma enfermeira, eu vou lá no banco de leite. Sim, eu sei que você vai fazer tudo isso, mas e a hora que você estiver sozinha em casa? Bater aquele desespero, assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Tu concordas que se você tiver um pouco de conhecimento, esse desespero não vai acontecer? Porque você vai poder
olhar, entender o que está acontecendo, você vai observar e até observar de uma maneira que você vai poder estar levando para quem vai consultar você, vai olhar você e você vai poder, olha, está acontecendo isso, eu estou observando isso. E você só vai poder observar se você conhecer, se você souber o que você tem que olhar. Então, assim, é tudo, é na nossa vida, é sempre assim. Sempre que a gente tem um conhecimento sobre algo, a nossa visão, a nossa consciência, ela fica amplificada. Então, se você sabe sobre o que fazer durante a gestação, exercícios, alimentação, suplementação, atividade física, se você sabe como se comportar na hora do parto, se você sabe o que vai acontecer ali na hora, logo após que o neném nasce, você não entra em desespero, você, nossa, estão dando uma injeção no bebê, sim, os bebês tomam uma primeira injeçãozinha logo que nasce, e se você souber que é necessário, você não vai entrar em desespero, meu Deus, já estão dando uma injeção no meu filho assim que ele nasce. Então esse conhecimento é muito importante e é uma oportunidade para você deixar de ser uma mãe com medo e insegura. Uma mãe de primeira viagem, ela geralmente não tem experiência, com certeza. É a primeira vez que está acontecendo isso. Por mais que tenha a família, né, falando aquele monte de coisa, olha, comigo foi assim, aí fala a vizinha, aí fala a prima, cada uma tem uma história para contar. E essa mãe fica ouvindo de um lado, de outro, de um lado, de outro, ela fica assim, cheia de tanta história. E ela fica perdida às vezes sem saber qual a história que ela vai seguir, a história dela, né? Será que ela segue a história da mãe? Será que ela segue a história da tia que foi diferente? Ela precisa de ajuda de profissionais a encontrar realmente o que ela quer e o que ela é capaz de fazer. Eu mesmo, né? Se eu ouvisse a história da minha mãe, eu não teria tantos filhos, eu não teria todos de parto normal. Por quê? Porque ela teve uma experiência ruim de parto normal. Não, mas eu tinha assim a vontade, eu precisava, eu queria que fosse daquela forma. Até porque eu já não era mais novinha quando eu tive minha primeira filha. Então, quando você conhece, quando você procura um profissional que vai poder te auxiliar, que vai poder te entender, você pode deixar de ouvir essas vozes, porque quando você conhece, essas vozes elas deixam de ser ruídos, deixam de interferir nas tuas decisões. Então, quando você tem conhecimento, você vai encontrar uma maneira de agir sem seguir métodos ultrapassados, crenças populares, sabe aquela assim? Existe uma crença até interessante que fala assim: eu tive meu primeiro parto cesariana, então todos os outros têm que ser cesarianas. Isso é uma crença popular. Dependendo do tempo de parto, tempo de gestação pós o primeiro filho, sim, a mãe pode ir para um parto normal. Então, quando você escuta, né, quando você tem esses ruídos, pode ser que você não siga muito bem o que você quer. Esse tema ele é muito importante para que você evite também erros que podem sobrecarregar a maternidade. Um primeiro erro que sobrecarrega bastante a mãe, por exemplo, é quando ela acha que tem que fazer tudo dentro de casa. Bom, sim, o bebê nasceu, chegou, está em casa e nem sempre a gente tem um apoio. Eu tive apoio nos 4 primeiros e na quinta eu já não tive um apoio de vários dias, foi só um pouco. E depois era a gente ali para poder fazer todas as coisas. Então, se a mãe não dar prioridade a coisas importantes que ela tem que fazer, por exemplo, uma coisa importante é descansar. O descanso é primordial, porque ela descansada, ela não vai ter tantos problemas com relação à amamentação, que uma amamentação adequada, a mãe precisa descansar, porque o sono
faz com que produza o hormônio da lactação. Essa mãe precisa dormir, precisa descansar. Não adianta, gente, não adianta você amamentar, o bebê dorme e tu fica ali, ó, olhando para ver se ele está respirando. Não, não existe isso. Não, tem que descansar perto do bebezinho. Eu acho até interessante colocar o bebê bem do lado ali da cama, onde ele vai dormir, né? Coloca ali que você vai ter a certeza, você vai poder descansar com tranquilidade, porque mãe é assim, aprenda uma coisa. Logo que o bebê nasce, qualquer barulhinho que ele faça, a gente desperta. E é interessante que antes do bebê acordar para mamar, a gente já desperta, a gente já sente assim o peito enchendo, sabe, dá aquele calor, e a mãe acaba despertando antes mesmo do bebê. Então é uma ligação tão intensa, uma conexão tão grande, que você não precisa se preocupar se você não está ali, não vai acordar ou não vai ver o seu bebê respirar. Não, precisa descansar. Um outro erro que as mães podem fazer, e com isso vai ter uma insegurança, um medo, é achar que ela tem que arrumar a casa toda, sabe? Que ela, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. O bebê dormiu e ela vai lá arrumar tudo. Faça menos. Você pode até arrumar, mas o mais simples possível. Essa fase precisa de simplicidade. Nada de coisas que vão te atrapalhar, que você tem que fazer muito. Olha, se for necessário, roupas, coloque tudo na máquina. Facilite a tua vida. Veja uma maneira, faça um checklist do que você pode facilitar na sua casa se você está sozinha, sem rede de apoio. Na hora que o bebê dormiu, tem aquele momento que você consegue fazer as coisas, tem aquele momento que você precisa dormir. Então, achar que você vai fazer tudo, manter a tua casa como tu mantinha antes, este é um jeito errado de você cuidar do seu bebê sem medo e insegurança. Se dedicar, um outro erro é se dedicar exclusivamente à maternidade, esquecendo essa parte de mulher. Isso é muito complicado, isso é muito difícil, inclusive. A mãe tá tão ligada no bebê, é tão assim, parece que é uma coisa só, né? O bebê nasce, a mãe tá aqui, já saiu da barriga, já cortou o cordão umbilical, mas parece assim que é um contexto só, essa questão de mãe e bebê. Tá tão junto, tá tão ligado, e aí ela esquece de cuidar de si. Ela esquece de escovar o dente, ela esquece de comer direito, ela esquece de beber água, ela esquece de tirar a roupa de pijama. Quando ela vai ver anoitece, ela fala, meu Deus, eu tô com a mesma roupa. Isso pode acontecer porque é tanta coisa e preocupação, é tanta insegurança e medo de não dar conta das coisas, que ela esquece de si, gente, esquece de trocar uma roupa. Pasmem, tem mãe que fala assim, nossa, não tô nem escovando o dente. É verdade. Isso é uma coisa que acontece muito com as mães. Pintar cabelo, né? Será que eu vou pintar o cabelo? Agora pintar o cabelo eu já acho mais assim complicado com quem tá com o bebê pequenininho, porque a tinta, ela pode até não fazer mal, né? Algumas assim falam que é natural, mas tem a questão do cheiro. E o recém-nascido, ele tem a mucosa nasal muito sensível, e determinados cheiros podem promover uma irritabilidade nasal, e essa irritabilidade promover aí secreção nesse nariz, pronto. Aí você não vai dormir mesmo, porque a obstrução nasal em bebezinho, não tem mãe que consegue dormir, precisa cuidar. Então assim, o cuidado que você vai ter com você é um cuidado de trocar sua roupa depois que você acorda, é um cuidado de manter o seu cabelo arrumado, trocar uma roupa, se olhar no espelho, passar um batom, sabe? Não se entregar àquela coisa assim acabada, detonada, que muitas mães ficam esquecendo-se realmente de si, cuidando ali só do bebê.
E outra coisa importante sobre a parte mulher é que a gente tem uma tendência a olhar para o marido como se ele fosse mais um filho. E a gente vai deixando ele de escanteio. Isso, a gente vai colocando ele lá de lado, a gente vai ficando só o bebê, ele tem um ciúminho ali, fica aquela coisa, poxa, antes cuidava de mim, olhava para mim, agora não olha mais. E aí você vai esquecendo dessa sua parte de mulher, dessa questão de estar junto com seu marido, de trazer ele para este cuidado junto com você. Se você o afasta, fica só você e o bebê. E aí você esquece de você, da mulher, você esquece que você tem uma outra vida, e aí fica só para você, porque ele vai deixando assim, olha aí, ó, vai lá, você dá conta, cuida aí. E aí pensa como é que isso vai virando uma bola de neve no decorrer do relacionamento. Isso vai ficando assim, ó. Dependendo se o marido não entende, vai ficando uma bola de neve, e é o que a gente vê hoje. Muitos casais, assim, com pouco tempo de casamento, já separando, né? Por quê? Porque não aguentou o turbilhão de coisas que essa fase de um bebê recém-chegado em casa traz. Traz muitas questões, traz muitas coisas. Você começa a lembrar de como você era na infância, como que você era cuidado. Aí vem a avó que fala uma coisa, vem a tia, vem o tio, cada um colocando uma coisa. E ainda tem aquela história, né? Você começa a se cuidar como mulher, aí vem as críticas. Nossa, ela tá se cuidando como mulher, esqueceu do bebê, tá deixando. Não. Então a gente precisa deixar de ouvir estes ruídos que acontece muito nessa fase de bebê recém-nascido em casa. É uma fase de muitas mudanças. É neste período que tu vai entender aquela frase que fala assim, nossa, tá grávida, ou vai chegar um bebezinho, nossa, tudo muda. Ninguém fala o que é tudo muda. Ninguém diz que você vai ter algumas dificuldades na amamentação, ninguém diz que você vai ter um período sem dormir, ninguém diz que você pode ter alguns estresses aí no casamento, ninguém diz que você pode ficar muito mais cansado do que antes, ninguém diz que você vai querer fazer tudo dentro de casa, ninguém diz que você não vai conseguir se alimentar muito bem às vezes, ninguém diz. Agora, se você souber de tudo isso que a gente está falando aqui, de todas as coisas por etapa que acontece, você fica mais consciente. Lembra que eu comentei? Uma consciência amplificada maior. Quando você tem essa consciência amplificada, o teu conhecimento faz atitudes mais sábias, atitudes com mais assertividade. Eu acho que é assim, você se torna mais consciente, mais segura. Então, todas as vezes que a gente tem conhecimento, conhecimento transforma a nossa vida. Então, será que eu vou dar conta de cuidar do meu bebê? Sim, você vai dar conta de cuidar do seu bebê se você deixar de fazer essas coisas erradas, né? Que é deixar de descansar, deixar de dormir, achar que vai poder cuidar da casa o tempo todo. Você vai, se você deixar de cuidar só da maternidade, se você deixar você de lado, se você achar que você pode fazer tudo sozinha e aí você não pede ajuda de ninguém, não, só eu sou a mãe, eu sou aquela leoa que cuida do meu bebê, só eu sei. Sim, pronto, vai ficar cansada, vai ficar estressada, vai ficar insegura, tem hora que vai dar um medo. E aí, vai conversar com quem? Com quem que você vai falar na hora que esse medo bater? Então, essas coisas erradas é que pode fazer com que você deixe de cuidar, de ter segurança durante o cuidado do bebê. É muito comum. Bom, uma das coisas importantes para você poder cuidar bem do seu bebê, até já falei, mas eu vou frisar aqui mais um pouco, é procurando fazer consultas médicas, né? E como eu já comentei, tem gestantes que não têm acesso ao médico no pré-natal. Gente, isso é muito comum, é muito comum. E com certeza, mesmo que você tenha
a enfermeira que faça esse pré-natal, o ginecologista que faça seu pré-natal, é importante que você marque, agende e vá a essa consulta. Já aconteceu de virmos assim aquele documento do pré-natal da mãe quando ela vai para o parto e não teve consultas realizadas. Ela até marcou, ela falou, num dia não deu para ir, eu não pude ir. Ora, gente, você vai passar por um momento importante da sua vida, que é o parto do seu bebê. Você vai, é uma transição, ele vai sair dali, daquele lugar seguro, daquele lugar que recebe nutriente. Pensa, primeiro trauma da vida de um ser humano, tá? Passagem de uma vida para uma outra vida, de uma vida intrauterina para uma vida extrauterina. Isso é um certo trauma do nascer. Mesmo que você não sinta nada no parto cesariana ou que você sinta no parto normal, para o bebê não deixa de ser um trauma. Então, quando você agenda suas consultas e vai nesta consulta, é uma responsabilidade sua como mãe. Colocar, saber, conhecer, saber se o bebê está bem, quais as orientações, exames que você deve realizar. E se você tem alguma doença junto com a gestação, de repente você está com a diabetes gestacional, de repente ficou hipertensa na gravidez, hipotiroidismo, ou já tinha uma doença autoimune, alguma coisa nesse sentido, é importantíssimo fazer este acompanhamento do pré-natal, seja com médico, seja com enfermeiro, aonde você tem acesso, é de suma importância para o cuidado maior desse bebê, e dessa maneira vai diminuir a sua insegurança e o seu medo. E com certeza, neste processo é importante, mesmo antes do bebê nascer, conhecer quais são as necessidades de um bebê logo que ele nasce. Logo que ele nasce, quando ele vai para casa, que tipos de necessidades o seu bebê vai ter. Se você já for para casa, já toda orientada, sabendo o que vai acontecer, lembra que eu falei sobre observar como o bebê está. Se você tem uma consciência de como ele pode se desenvolver, é claro, você vai poder ter uma observação mais aguçada e vai poder levar essa observação suas suas anotações para um médico que vai lhe acompanhar. Isso é muito importante, isso faz com que a mãe tenha uma segurança muito grande. E você, para saber se preparar com antecedência para cada etapa, realmente para tomadas de ações. Eu gosto muito desta parte de conhecer, de saber, porque dessa maneira você não vai gastar tanto. Você faz até economia, porque se você sabe quanto que um bebê cresce no primeiro ano de vida, não tem por que fazer tanto gasto, não tem por que comprar tantas coisas diferentes. A gente fica com aquela ânsia, né? Eu quero comprar, eu quero o melhor para o meu bebê. Gente, às vezes o melhor para o bebê é uma coisa assim tão simples, não precisa. Basta, um bebê precisa do que? Toque, sentir amor, carinho, voz macia, né? Acolhimento. Como é que um bebê gosta tanto de um pai se o pai nem amamenta, não é mesmo? Porque o pai dá isso, o pai dá o acolhimento, o bebê reconhece a voz. Basicamente é isso. Então não precisa de tanta coisa para um bebê. Tem mãe que compra. Faz aquele quarto maravilhoso quando o bebê nasce, nem dorme lá. Então se você tem conhecimento, é claro, você tem sabedoria e é claro, você tem uma gravidez sem medo e sem insegurança. Bom, ficamos por aqui agora. Espero que você tenha gostado deste programa, deste evento, e curte aí, porque você curtindo e também compartilhando mais conteúdos como esse, eu vou trazer para você.